Como descobrir se você tem diabetes ou pré-diabetes? Você que não tem diabetes, precisa fazer algum exame? No vídeo de hoje, que é o 6º e último episódio da série Diabetes Explicada, eu vou te contar para que serve cada um dos exames usados para diagnosticar e acompanhar diabetes. Me conta aí nos comentários, qual foi a última vez que você fez um exame de sangue? Você vai se surpreender com as informações que vários exames podem dar sobre a sua saúde. E para fechar a nossa série com chave de ouro e entender como esses exames funcionam, vamos começar com o principal exame da diabetes, a glicemia de jejum. Lucrécio está prestes a começar no seu novo emprego. Que alegria! Ele levantou cedo e antes de tomar café, já foi fazer a bateria de exames de sangue que a empresa pediu. Lucrécio não estava preocupado com os resultados, já que os exames eram só uma formalidade para ser contratado. Pelo menos, foi isso que ele pensava. Quando os resultados chegaram, um dos exames, a glicemia de jejum, estava alterada. O valor normal é abaixo de 100 mg por decilitro, mas o sangue do Lucrécio marcou 240. Como é possível? A glicemia de jejum ou glicose de jejum é um exame muito comum e eu tenho certeza que você já fez ele várias vezes na vida. Ele mede a quantidade de glicose circulando no sangue depois de 8 a 12 horas sem comer nem beber nada, só água. É o exame mais usado para detectar diabetes, já que o principal efeito da diabetes é atrapalhar a captação de glicose pelas células, fazendo ela se acumular no sangue. Glicose de jejum abaixo de 100 mg por decilitro é considerado normal. Entre 100 e 125 é indicativo de pré-diabetes e a partir de 126 mg por decilitro é um forte indicativo de diabetes. Ou que a pessoa não fez o jejum direito. Eu conheço um caso, pessoal, que a pessoa chupou uma bala antes do exame porque estava com fome. E aí, quando foi ver a glicemia, o médico tomou um susto. Ai, ai. O exame feito em jejum é o mais comum, mas também dá para medir a glicose a qualquer hora, inclusive de barriga cheia, se você quiser. Sem fazer jejum, se a glicose passar de 200 mg por decilitro, é um sinal de alerta para diabetes, mas tem que tomar cuidado com esse resultado. Sendo diabético ou não, a sua glicose varia naturalmente ao longo do dia, dependendo dos alimentos que você come e em que quantidade. Por causa dessa variação, o exame de glicose a qualquer hora não tem valor de referência considerado normal e geralmente aí não serve para diagnóstico. Esse exame de glicose a qualquer hora é mais útil para quem já tem diabetes, principalmente diabetes tipo 1, em que a pessoa precisa monitorar a glicose ao longo do dia para evitar os dois extremos perigosos da doença, o excesso de glicose da diabetes e a falta de glicose, que pode ser causada por um exagero na dose de insulina ou por uma alimentação muito restrita. Essa dosagem aí a qualquer hora pode ser feita com um glicosímetro, que mede a glicose com uma gotinha de sangue do dedo, ou então com um monitor que fica aderido na pele e mede a glicose constantemente por vários dias. Eu deixei o link para esses dois aparelhos no comentário fixado para você dar uma olhada, beleza? Quem sabe pode ser útil no seu dia a dia. Mas esse não era o caso do Lucrécio. Ele nunca tinha pensado em diabetes e ficou bem assustado ao descobrir que a glicose em jejum estava elevada. Calma, Lucrécio, ter um único exame alterado não é suficiente. Você precisa ter alteração em 2 tipos de exames diferentes para só aí o médico conseguir fechar o diagnóstico de diabetes. Foi por isso que o médico do Lucrécio pediu para ele fazer um segundo exame, o exame mais pedido pelos médicos que desconfiam da diabetes e que pouca gente sabe para que serve, o teste oral de tolerância à glicose. O teste de tolerância à glicose, também chamado de curva glicêmica, serve para ver se as suas células estão captando a glicose normalmente depois que você comeu. Algo que o organismo de pessoas com diabetes não faz de forma eficiente. A primeira parte do teste é igual à da glicose de jejum. O Lucrécio ficou 8 horas sem comer nada, levantou cedo e foi no laboratório coletar sangue. Mas não acabou por aí. Lucrécio teve que beber de uma vez uma garrafinha com um líquido doce, que simula uma refeição caprichada, cheia de carboidratos. São exatos 75 gramas de glicose diluídas em água. É como beber o açúcar de 1 litro de guaraná em uma golada só. Tinha tudo para ser uma experiência incrível, comer doce por indicação médica, mas muita gente não gosta da sensação desse xarope batendo no estômago vazio, porque pode dar enjoo e até vômito. Você já passou por isso alguma vez? Eu já, e o gosto não é nada bom. 2 horas depois, chamaram o Lucrécio para coletar o segundo sangue do dia. E agora, comparando com o primeiro sangue coletado em jejum, essa amostra vai revelar o quanto da glicose que ele bebeu foi usada pelo corpo
e o quanto se acumulou no sangue. Como ele tomou uma quantidade definida de glicose, é possível saber o que seria o normal do corpo dele absorver depois de 2 horas. O esperado nesse exame, pessoal, é uma glicose abaixo de 140 mg por decilitro. Glicose entre 140 e 199 indica pré-diabetes e a partir de 200 mg por decilitro já é indicativo de diabetes. E o dele ficou acima disso, ele estava com 210. Agora sim, com os resultados da glicose de jejum e o teste de tolerância oral à glicose alterados, o médico pôde confirmar o diagnóstico do Lucrécio. Ele estava de fato com diabetes. Mas esses não são os únicos exames que ele poderia ter feito. Na verdade, existe um outro exame que não precisa esperar 2 horas no laboratório e não corre o risco de ser afetado por um erro no jejum. Eu estou falando do exame de hemoglobina glicada. Diferente dos exames que eu comentei até agora, pessoal, o exame de hemoglobina glicada não diz nada sobre a quantidade de glicose no sangue no momento da coleta. Ele diz o quanto a glicose se ligou à hemoglobina, uma proteína presente nas hemácias do sangue. Vocês lembram, né? Eu já contei em detalhes aqui nesse vídeo que o maior perigo da diabetes é o fato de que a glicose se funde a proteínas ali que ela encontra pelo caminho, em um processo chamado glicação. E uma dessas proteínas é justamente a hemoglobina das hemácias. Todo mundo tem algumas hemoglobinas ali que sofreram glicação, mas em quem tem diabetes, esse processo sai do controle por causa do excesso de glicose e a quantidade de hemoglobinas glicadas aumenta. É aqui que o exame de hemoglobina glicada vira uma ferramenta valiosa, pessoal. Como as hemácias do sangue vivem até 3 meses, elas passam todo esse tempo sendo glicadas ali de acordo com a quantidade de glicose do sangue. Se a pessoa ficou mais tempo durante os últimos 3 meses com a glicose alta, ela vai ter uma maior quantidade de hemoglobina glicada apontada no exame. É por isso que, sabendo esse valor de hemoglobina glicada, o médico consegue estimar como andou a glicose pelos últimos 3 meses. Olha que fantástico! Pessoas saudáveis têm menos de 5,7% de todas as hemoglobinas do sangue glicadas. Pessoas com pré-diabetes têm entre 5,7% e 6,4% e pessoas com diabetes têm a partir de 6,5%. A hemoglobina glicada pode ser usada para o diagnóstico, mas ela é uma ferramenta muito poderosa também para o acompanhamento da diabetes. Pensa comigo, o exame de glicose em jejum ou então glicose a qualquer hora são fotografias de como está a glicose naquele momento. Então a pessoa pode seguir uma alimentação boa e fazer exercícios alguns dias antes do exame só para dar um resultado bom e enganar o médico e a família. Mas como a hemoglobina glicada dá um panorama de como estava a glicose nos últimos 3 meses, ela não te deixa mentir. E tem mais, pessoal. O interessante sobre a hemoglobina glicada é que, como ela mede a glicação, ela é um indicativo de como estão os danos da diabetes no corpo. Olha só, um estudo acompanhou a hemoglobina glicada de 11 mil pessoas por 5 anos e viu que quem conseguiu manter os valores em torno ali de 6,5% teve um risco 20% menor de desenvolver doença renal, ou seja, os danos causados pela glicose estavam mais controlados. Por outro lado, uma hemoglobina glicada acima de 9% representou maior risco de danos cerebrais que levam à demência a longo prazo em pessoas com diabetes. É por isso, galera, que os tratamentos da diabetes hoje são baseados em metas. Manter a hemoglobina glicada abaixo de 7% sempre que possível. E quando falamos de glicose em jejum, a meta é entre 80 e 130 mg por decilitro, ou então abaixo de 180 mg 2 horas depois de uma refeição. Esses valores variam de acordo com a idade e a condição de saúde e fazem parte da diretriz de tratamento da diabetes estabelecida pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que inclusive foi uma das principais referências aqui da série. Um exame alterado pode até te render um puxão de orelha do médico, mas é isso que vai mostrar para ele e para você que o seu tratamento precisa de reajustes. Você já tinha parado para pensar nisso? O Lucrécio aprendeu a lição e agora, como todo paciente com diabetes deveria fazer, ele vai ao médico a cada 6 meses para acompanhar a própria saúde. E nós aqui, ao longo de 6 episódios, desvendamos vários mistérios que rondam a diabetes, quebramos mitos e ajudamos muita gente a entender um pouquinho dessa doença que afeta milhões de brasileiros. Lendo os relatos que vocês deixaram nos vídeos da série Diabetes Explicada aqui no canal, eu fiquei realmente emocionado de ver como que vários de vocês estão aí lutando contra a diabetes na família ou em si próprios. E isso dá muita força, pessoal, para a gente continuar trabalhando e entregando informação de qualidade para que, quem sabe um dia, né, doenças como a diabetes possam ser apenas histórias em uma série, em um canal de divulgação científica. A diabetes é mais do que alguns números no seu exame e saber disso te dá o poder de cuidar melhor da sua saúde para desfrutar bons momentos de vida. Um grande abraço, que a diabetes não te impeça de ser feliz e diga olá ciência. Tchau. Finished.
Adeus!